Take your shoes off. Oi, eu sou a Giovana. Eu sou a Júlia. E esse é o podcast Shoes Off. Toda segunda e quarta estamos aqui. Não deixem de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho. E hoje temos aqui com a gente o Thomas. Muito obrigada por ter topado essa conversa. Prazer estar aqui. Gente, o Thomas fala de relacionamento, que é a coisa que vocês mais amam de ouvir sobre. Ele é psicólogo especializado em relacionamento. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é: qual que você acha que é o maior problema dos casais hoje em dia? Tem nome? Eita, já começou assim? O maior problema é falta de comunicação. É o maior problema que tem. Vai tendo muitos casais, por exemplo, ou juntos ou separados, que eu reparo que uma das partes coloca as queixas para fora em insatisfação e a outra parte não escuta, ou não dá ali o seu merecido valor para aquilo. E aí a pessoa sente que ela não tem voz dentro da relação. E isso afasta qualquer casal. Um dia, falando com a Júlia, né, a gente foi resolver uma questão entre eu e ela, e eu falei a seguinte frase, eu falei, porque as pessoas também atribuem a conversa só relacionamento amoroso. Qualquer relacionamento que você tenha, se você não tem comunicação, na minha opinião, você não consegue ter relacionamento. E aí eu falei pra ela, Ju, conversas difíceis existirão, a gente vai ter que aprender a lidar com elas. E tem muita gente que foge desse tipo de conversa, e só que quando você foge desse tipo de conversa, você foge da resolução das coisas. Então, eu acho, tipo assim, conversa é a melhor solução pra qualquer coisa. Mas você sabe por que as pessoas fogem das conversas? Porque elas são desconfortáveis pra caramba. Você colocar pra fora o que tá te incomodando, você coloca uma tensão entre as duas pessoas. E a gente evita isso. E a gente evita o quê? Conflito. E a gente deixa levar, porque é desconfortável ter essa conversa. E o outro tem que estar disposto a escutar, né? Porque tem muitas aquelas pessoas que entram na defensiva e também não quer escutar. Ou não concordo. Porque assim, eu posso até não concordar com você, mas eu tenho que validar o que você tá falando. Sim. E vamos chegar num resultado. Exato. Eu tenho uma amiga que ela fala, eu não consigo conversar com meu namorado porque ele não fala sobre nada, ele só ouve. Então é frustrante pra ela que ela traz sempre um assunto e ele não desenvolve. Aí ela fala, Gi, mas como é que você faz pra falar com o Alexandre? Eu falo, não sei, porque é do Alexandre também ouvir e dividir comigo. Porque às vezes quando a pessoa, ela foge de conflitos, ela não quer ela não quer talvez falar, ela só quer finge que tá ouvindo, né? Acho que tem duas coisas, né? Tem quando, por exemplo, você conversa com uma pessoa e ela escuta e não bota pra fora. E aí você tem que analisar se a pessoa demora para absorver aquilo e depois ela conversa, ou se ela se esquiva completamente. Ela finge que tá escutando e cai fora, né? Deixa ela parar de falar, quando ela parar de falar eu vou embora. E tem outro caso também, que é quando você conversa com a pessoa e ela te ataca. Ela entra no modo defensivo. E aí eu sempre falo para os meus pacientes, olha, dá um comando. Vou falar uma coisa horrível aqui, os homens vão odiar, mas homem funciona com instrução. Então, antes de você ter uma comunicação e você colocar para fora a sua insatisfação, você vira para ele e fala assim, olha, eu queria compartilhar, eu queria conversar uma coisa com você, mas eu queria que você só me escutasse antes de você rebater. Pode ser? Pode. Ah, então... Aí o cara já rebate, aí você fala, olha, eu queria que você só escutasse e depois você fala o que você acha. Então você dá o comando para a pessoa te escutar. Só que, obviamente, isso não é uma receita. Por quê? Porque o que a gente tende a fazer numa comunicação? A gente fala e quando é uma coisa dolorosa para outra pessoa, o que a outra pessoa faz? Ela já entra na cabeça dela armando um contra-argumento. Então ela parou de te escutar. Sim. Você está falando, mas ela já está pensando na defesa da primeira frase que você soltou. E aí isso não é uma conversa, né? Fica um atacando o outro. Olha, eu tô solteira, né? Então eu ando muito com as minhas amigas solteiras e amigos. E é muito engraçado, porque eu fico escutando as minhas amigas solteiras falando, reclamando. Ai, não acho ninguém, não tem ninguém. E aí eu saio, outro dia eu tava numa mesa de bar com, sei lá, 8 amigos, homens, solteiros. E eles falando, eu não encontro ninguém, não encontro ninguém. Eu falei assim, gente, que tal vocês se juntarem? Porque de um lado as meninas estão reclamando, de outros homens. O que você acha que tá acontecendo? As pessoas estão mais criteriosas ou... Por que as pessoas estão com essa impressão de que não acham ninguém? Primeiro, eu acho que o que está acontecendo é que as pessoas acreditam nessas frases que são repetidas o tempo inteiro. Ah, não tem homem que presta. Ah, não tem mulher que quer isso. Então, eles tendem a acreditar nessa frase. Mas não é verdade. Se você não está encontrando uma pessoa, procura em outro lugar. O que eu vejo é que tem muitas pessoas que não estão fazendo o mínimo esforço de procurar. E como eu atendo 90% mulheres, e quando elas estão solteiras, separadas, eu falo para elas assim, não vai chegar um príncipe e esbarrar um café em você na esquina da rua.
né? Isso não é um filme, isso é uma vida real. Se você quer, você procura. Você vai atrás. Ah, mas eu não quero isso, eu acho que é o homem que tem que fazer. Eu falo, tudo bem, então você vai ficar à mercê do tempo. À mercê de um agente externo vir falar com você. Então, acho que as pessoas estão também muito acomodadas. E uma coisa muito interessante também que está acontecendo é que saiu uma pesquisa mostrando que homens abaixo dos 30 anos não sabem mais conversar. E aí, essa pesquisa era relacionada a aplicativos de relacionamento. Porque os caras conversam e nos chamam para sair. E aí eles estavam falando isso, que eles não sabem mais conversar, eles não têm mais a comunicação do offline. Que Eu falei, cara, que loucura. loucura. Desaprendeu, né? Desaprendeu, porque é tudo texto, é tudo ali praticamente a mesma coisa, e quando sai, eles ficam nervosos. O que é uma coisa que está acontecendo também hoje em dia, que é essa baixa percepção de rejeição. O que é isso? Aplicativo você não tem percepção de rejeição. Você gostou de uma pessoa, se ela não der match, você não recebeu um não daquela pessoa. Foi a ausência de um sim. Nossa, olha que interessante isso. Então você não tem a percepção de rejeição. É por isso que está tendo um boom de pessoas que, quando são rejeitadas, não conseguem lidar com aquilo. Ficam no buraco. É claro que mulheres têm mais dificuldade em lidar com rejeição. Por quê? Porque o homem está acostumado com rejeição. Bom, homem da minha época, pelo menos eu tenho, né, 38, então vou fazer agora. Mas por quê? Porque a gente cresceu, por exemplo, indo pra baladinha, indo pra barzinha, chegando nas mulheres e recebendo não. Porque qual é a única forma que você lida com rejeição? É você se desensibilizando a ela. É você se colocando em situações onde você corre o risco de ser rejeitada. Num aplicativo de relacionamento, você não tem isso. Então, esses caras têm medo. Nossa. A gente tinha até uma pergunta, não sei nem se a gente tirou aqui da pauta, que era sobre aplicativo de relacionamento. Se você acha que é o futuro ou se é uma furada. O que você acha? É a realidade. Tem cada vez mais pessoas procurando aplicativo de relacionamento. E odiando mais. Você sabe o que está acontecendo com o aplicativo de relacionamento? Na minha opinião. Primeiro que a gente esquece que Instagram também é um aplicativo de relacionamento. Verdade. Né? Verdade. As minhas ex-namoradas eu todas conheci no Instagram. Direct? Então, direct, exatamente. Tá vendo, mulheres? Funciona. E elas mandando mensagem. E elas mandando mensagem pra mim. Ou seja, com a proatividade. Não mais aquele negócio de é o homem que tem que mandar mensagem. Não, manda uma mensagem, eu vou lá e A mulher dá Sim. abertura. alimento. Uhum. Né? Mas elas que vieram falar comigo. O que eu acho, assim, maravilhoso. É o que eu digo para os meus pacientes. Assuma o controle da sua vida. Sai dessa de posição de inferioridade na balança, de submissão, de que é o homem que tem que ter o approach. Não, quer vai atrás. E aí você estava falando... eu estava falando do aplicativo de relacionamento, né? O que está acontecendo? É a nossa realidade. Aí as pessoas falam, mas só tem pessoas que não vale a pena ou que querem sexo nos aplicativos. Eu falei, você já parou para pensar o que é um aplicativo? É uma amostragem de pessoas que estão na vida real e que estão ali acumuladas. Se tem pessoas que não vale a pena ali, são as mesmas pessoas que estão no real. Só que você pega todas elas e coloca no mesmo lugar. O que você tem que fazer? Selecionar. Muito bem. Mas na minha época não era assim. Eu ia para um barzinho, encontrava com uma pessoa. Mas não é mais a sua época. Né? Para que essa nostalgia? Não é mais os tempos atuais. Então, eu conheço pessoas que casaram com pessoas que conheceram no aplicativo de relacionamento. Da mesma forma que eu tenho amigos que casaram lá atrás, que conheceram numa balada, numa boate. Quero só fazer uma pergunta relacionada à pergunta anterior da Júlia, né? Sobre essas pessoas que estão prontas para o relacionamento, mas elas não se encontram. E elas reclamam, eu tenho bastante amiga solteira, reclama disso, de não... ninguém quer nada com nada. Você acha que isso é da nossa idade? Porque a nossa idade hoje é dos 28, 29, aquela idade que já tá pensando em casamento, em filho e família. Ou você acha que é a sociedade, e o menino de 15, 16 anos também tem esse pensamento? Você acha que é o nosso mundo atual ou é a nossa faixa etária? Sabe o que eu acho que está acontecendo em relação a isso? As pessoas estão com uma busca incessante de intensidade e emoção. É isso. A métrica de você estar num relacionamento hoje em dia é se você está apaixonada pelo cara. Ou se a relação tem muita emoção. Só que as pesquisas demonstram que a paixão ela tende a durar no máximo 2 anos. Então as pessoas ficam pulando de galho em galho. Quando elas se desapaixonam, ao invés de elas partirem para a fase do amor, da construção, elas caem fora, porque elas avaliam aquilo como uma métrica de que não é isso que eu quero. Fica mais eu quero tediante. sentir aquilo. Porque a gente vive numa sociedade, ainda mais a galera mais jovem, desse excesso de dopamina, de querer sentir essa emoção. Desculpa, mas casamento não é isso, não. Casamento não tem esses picos de emoção, assim.
tem calmaria, tem paz, de vez em quando tem monotonia. A gente tem que fazer o esforço para apimentar. Então, eu acho que as pessoas estão pulando um pouco de galho em galho por causa disso, mas não somente por causa disso. Eu acho que as relações estão mais líquidas, estão. Eu odeio esse termo, porque 90% das pessoas que falam nunca leram o livro. E eu acho o livro chato pra caramba. Mas, enfim. Eles estão. As pessoas estão com mais superficialidade. Por que isso está acontecendo? Porque a gente tem... As pessoas não vão gostar disso, mas... Porque a gente tem excesso de opções. Ah, não, tá faltando um homem. Como é que você tem excesso de opções? Antigamente, há 20, 30 anos atrás, você conhecia um amigo de uma amiga. Ou então você ia pra uma balada e conhecia. Hoje em dia tá todo mundo nas redes sociais. Você tem uma vitrine ali uma estampada. vitrine. E a imaginação vai longe também, né? Você nem conhece, mas você já tá imaginando, nossa, deve ser melhor do que o meu, porque isso... Outro dia eu tava com amigos meus, homens, e aí um deles virou e falou assim, achei até engraçado, falou assim, não, quando eu encontrar a mulher da minha vida, ela não vai ter Instagram. Aí você também não vai ter, eu também não vou ter, eu não vou ter, porque eu vou ficar olhando pra ela todos os dias, por anos, e eu vou estar ali no meu feed com um bando de mulher, tipo assim, é inevitável você não olhar e não comparar e não achar que, ai, nossa, mas aquele casal não briga, aquele casal deve estar super feliz, nossa, olha essa mulher que bonita, não sei o quê. E ele diz ainda no sentido de, tipo assim, eu vou estar lá meio na monotonia com a minha mulher, e aí eu vou estar olhando 500 outras gostosas e vai me despertar alguma coisa. Você sabe... E ela idem, né? E ela ficar olhando vários homens também. Sabe qual é o nome disso? Paradoxo da escolha. Que é exatamente isso. A gente tem excesso de opções, né? Porque a gente tem redes sociais, aplicativos, só que isso não significa excesso de qualidades. Sim. Né? E o que acontece? O que vocês estão falando é o paradoxo da escolha, que é quando você faz uma escolha, você sempre fica pensando na cabeça, e se tivesse alguém melhor do que ela? Por quê? O excesso de opções faz a gente se paralisar perante a escolha. Então, o que acontece hoje em dia? Você sai com uma pessoa, mas você não está saindo só com ela. Você está saindo com as outras duas pessoas, homens e mulheres. Eu tenho pacientes que fazem isso, então não existe essa distinção que homens fazem isso. Não, todo mundo faz isso. Por quê? Porque a gente quer se certificar que a gente está fazendo a melhor escolha possível. Só que quando a gente encontra alguém bacana, a gente ainda fica com a pulga atrás da orelha pensando, mas e se tiver um cara que é melhor? E aí o que acontece? A gente não investe na relação. Então a gente fica na superficialidade, pulando de galho em galho. Você acha que é importante ter, naquela início ali de relacionamento que você está conquistando, ter um joguinho ou não? Eu não acredito que seja joguinho. Eu acredito que você tem que ter ali um processo de sedução. É bem diferente. Joguinho é manipulação. Manipulação é quando você faz algo em benefício próprio. Sedução é uma dança. Eu sempre digo que quando você está conhecendo uma pessoa, isso serve para pessoas emocionadas e intensas também, porque eu sou. Então eu aprendi a lidar. Como é que você faz? É uma dança. Qual é o signo? Eu sou câncer. Ah, tá. E aí você demonstra interesse, a outra pessoa demonstra interesse. Você demonstra mais, ela demonstra mais. O que a pessoa intensa faz é demonstrar muito interesse, você repele a outra pessoa. Então é uma dança. Por exemplo, em relacionamento, qualquer uma delas, pode ser de amizade com o chefe, existe algo chamado dinâmica de poder. O que é dinâmica de poder? Imagina uma balança. O cara te manda uma mensagem, essa balança, ela tende para você. Né? Ela aumenta para você, você ganha o poder de responder para ele. Se ele te manda outra mensagem e você não responde, inclina mais ainda a balança, você ganha mais poder. Poder no bom sentido, né? Porque a dinâmica funciona dessa forma. O fio tá com você, né? Sim. Exatamente. E aí, se você responde, você vai equilibrando. Então, se você é uma pessoa que manda 5 mensagens e o cara não te responde, ele tá com poder completamente. Isso funciona com qualquer relação, com o chefe, com amigo, com qualquer relação. Então, a gente tem que saber disso também, equilibrar essa dinâmica. Por exemplo, o cara te chamou para sair, ok. Foi bacana. Aí ele te chamou uma segunda vez, ok. Por que você não pode chamar ele uma terceira vez, por exemplo? A balança, ele te chamou 2 vezes. Não precisa ser igual. Se você quer que o cara tenha mais proatividade, mais agência, ele pode estar um pouco mais inclinado pro lado dele. Então, 2-1, 2-1, 2-1. É claro que isso não é uma fórmula. Eu sou muito orgulhosa. É? Não, você também, você mais ainda. Eu sou muito orgulhosa também, mas é que eu tô namorando há 3 anos e meio, assim. Eu acho que se eu fosse solteira hoje, eu ia conseguir... Eu acho que a maturidade também... Como que eu posso explicar? Deixar muito... Eu sou muito orgulhosa. E eu sempre deixei muito na mão do homem
pra que eu tipo, eu tô comandando, entendeu? Eu quero, agora eu não quero, agora eu quero. Só que quando você também convida, você também tá comandando. De uma certa forma, sabe? Sim. Então, hoje eu entendo mais isso, que é muito inteligente você ficar na sua, mas é muito inteligente, eu falo isso muito pra Júlia, a hora de saber se É isso que eu colocar. ia falar, o timing, eu Tipo, tenho que entender. sei lá, às vezes, né, ela tá solteira, a gente fala muito sobre as situações dela. Aí eu falo, pode mandar um coração. Aí ela, coração? Falei, ele não vai entender nada com esse coração. Você não tá falando que você ama ele com esse coração. Só que esse coração vai passar uma impressão de, tipo assim, o que ela tá querendo me dizer? É nada, ao mesmo tempo é alguma coisa significativa. Então, eu acho que a inteligência hoje é literalmente saber a hora de ir e a hora de sair. E aí eu acho que você consegue trazer muita pessoa pra você. Porque se você fica só muito aqui, você vai criando uma barreira também que não é tão inteligente ou interessante. Você acaba perdendo uma oportunidade. Tem uma coisa que eu falo. Eu tive uma paciente minha que ela tinha essa dinâmica de que era o cara que tinha que fazer sempre tudo. Aí eu perguntei pra ela assim, você já parou pra pensar se ele interpretar essa sua passividade como desinteresse? Sim. Sim. Ele vai cair fora. E não era isso que você queria passar pra ele. Então, se torna também uma sabotagem isso. Né? A dinâmica de poder tá em tudo. Né? Quando o cara abre a porta pra você, quando o cara puxa a cadeira pra você, quando o cara paga a conta pra você. Né? Então, essa dinâmica, ela envolve todas as áreas do relacionamento. O que você acha de conta? O que eu acho é delicado, porque, por exemplo, eu chamo pra sair, eu convido. Por quê? Porque eu posso, financeiramente, convidar outra pessoa. Né? Eu posso falar aqui em termos mais práticos, tá? Tô namorando. Minha namorada é bem mais jovem do que eu, tá numa outra fase da vida. Então, eu falo pra ela, né, deixa que eu te convido de vez em quando num restaurante que não é tão caro e tal, a gente divide simbolicamente, não tem problema. Ou então, eu gosto, por exemplo, desses atos. Eu convido e aí ela chega lá em casa, sei lá, com um jantarzinho pra gente fazer e cozinhar. Uhum. Eu gosto da atitude, né, do símbolo. Eu não acho que precisa ser equilibrado completamente. Agora, se eu estou com uma mulher que é que nem eu, ou mais sucedida, eu vou ali tender ao cavalheirismo, a convidar ela de vez em quando, mas na maioria das vezes eu vou dividir com ela. Eu não tenho Viu, meninas? essa natureza do patriarcado provedor. Eu não tenho, porque isso tem um custo. Tem um custo. Isso não vem de graça. Isso vem de uma frase que quem paga, manda. A outra pessoa obedece. Você não pode ter só a parte boa sem ter todo outro resto. Sim. E a gente falou de timing, né? Você acredita que as pessoas têm timings diferentes? Porque tem algumas situações, até de pessoas próximas a gente, que fala assim, ou tá no relacionamento, mas não tá pronto pra casar. Aí eu tá querendo ter filho, mas a mulher não tá querendo ter filho. Ou tem um cara solteiro que tá claramente apaixonado por você, mas fala assim, olha, eu sei que se eu namorar você, a gente vai casar e eu não quero isso agora. Você acredita em timing? Eu acredito, timing é fundamental. Eu atendi uma paciente minha que ela estava separada, já tinha filho grande e tal, e ela conheceu um cara. Só que essa minha paciente já passou dos 50 anos de idade, fica um pouco mais difícil ter filho. E esse cara, era o sonho de vida, era ele ter filho. Ele não tinha. E ele se apaixonou perdidamente por ela, e entrou num conflito enorme. Será que eu abro mão do meu sonho de ser pai por causa de uma grande paixão ou não? O que ele definiu? E aí, tô curiosa. Ah, não. Não posso falar. Vamos ficar sem final da história? Essa a gente vai ficar sem final. Ai, merda. Mas o que acontece numa relação que a gente esquece? A gente tem que ter alinhamento de expectativa com a outra pessoa o tempo inteiro. Sabe, alinhamento. Por exemplo, quando eu morei no Japão, a minha ex-mulher, ela queria ir pra Coreia do Sul depois do Japão, queria ir pra Singapura. Eu não queria, eu queria ir pra Europa. A gente estava completamente desalinhado no nosso planejamento. Ela estava num timing de carreira diferente do que eu estava. Então, isso influenciou negativamente na relação. Então, infelizmente, a gente tem que ter um pouco de sorte também do timing que a gente conhece outra pessoa. Mas então, quando o cara vira e fala, eu não tô pronto pra casar, não tô pronto pra ter filho, eu não tô pronto pro relacionamento sério, é pra acreditar mesmo? Não é tipo, daqui a 2 meses ele vai ter filho, daqui a 2 meses ele vai casar e ele vai namorar. Tudo que ele falou que ele não ia fazer. Geralmente, quando o cara fala isso, é porque ele não tá interessado suficientemente em você pra ele se arriscar. Eu tenho certeza absoluta a gente fala disso. isso. É óbvio, é o clichêzão. Aí vocês terminam, o cara arranja uma outra em 2 meses, ele tá morando com ela, tá casado com ela.
Infelizmente, é isso. A minha próxima pergunta você já respondeu, que era exatamente isso. Se esse papo de tipo, gosto muito de você, mas ainda não tô pronto pra uma relação. Você não gosta o suficiente para estar numa relação. Eu sou homem, eu já falei isso também. Então, não querendo machucar a pessoa e, enfim, depois ela me viu com uma outra pessoa, logo depois, e ela entendeu que, né, era papo furado meu. Mas isso acontece. E eu acho que é isso, não é que tipo, ele tá super te mentindo, te enganando. Ele pode ser afim de você, mas não o suficiente pra que seja uma outra relação. Tem outro caso também. Tem o caso do cara que é infantilizado e o cara não tô pronto pra um relacionamento, não tô pronto pra nada sério. Porra, cresce, cara. Tem 30 anos na cara, né? Como assim tu não tá 30? pronto? Aí, tá vendo? Eu conheço gente muito mais velha que Não, tudo bem. Eu tenho um amigo meu, um conhecido meu, ele tem ali por volta dos 37, 38 anos, e aí ele tava namorando já há uns 2 anos, e aí ele ia mudar de apartamento. A namorada dele, obviamente, ela pensou, eu acho que é o momento. Louca, é o normal. Eu acho que é o momento, Sim. né? E aí ela conversou com ele ficou todo assustado, assim, e ele terminou com ela. E aí ele veio falar comigo. Falei, cara, tem 37 anos na cara. O que você acha? Qual era a expectativa que você achava que a sua namorada ia ter? Você se morando agora para um novo apartamento. Qual que você acha que é o próximo passo? É o que? Você continuar namorando durante mais 3, 5 anos até você se sentir preparado para casar? Cara, cresce. Sim. Né? Você Tá quer estar num vendo, relacionamento, Júlia? é isso. É isso, eu posso contar o final. Ele voltou com ela. Casou? Ainda não, mas estão morando Estamos juntos. chegando lá. Estão morando juntos. Escutou seu conselho. É um tapa, né? E o que você acha hoje da fidelidade? Eu acho que tá muito mais difícil. Sabe por quê? Olha isso. Por que tá mais difícil ser fiel hoje em dia? Primeiro, porque tem mais estímulos. Só que segundo, o que é fidelidade hoje em dia? Porque antigamente, infidelidade era, por exemplo, você dar em cima de uma outra pessoa, namorando ou casado, né? Você ficar com uma outra pessoa. Hoje em dia, com as redes sociais, curtir foto de mulher de biquíni é infidelidade? Eu não gosto. Cara, Você não gosta? Você considera infidelidade, por exemplo, um cara que segue um bando de mulher de biquíni? Cara- Então, eu não sei se eu considero infidelidade, mas a partir do momento que eu não gosto, ele continua fazendo, aí sim. desrespeito. É um É de desrespeito. respeito. Porque a gente pode fazer uma diferenciação aqui simbólica do que é infidelidade e traição. É simbólico. Infidelidade não tem um ato ali, por exemplo, de ir pra cama ou beijar outra pessoa. Eu gosto de distinguir, ainda mais hoje em dia com redes sociais. Ele me traiu. Não. Ele foi infiel. Por quê? Porque ele tá trocando mensagem com outra mulher. Isso Por já exemplo. aconteceu comigo, eu falo que é traição, viu? Não Você foi pode traição, falar, foi isso é infidelidade. subjetivo. Se você considera traição, ok. Não é uma regra. Né? Eu distingo porque justamente por causa dessa foguinho, mandar pra outra mulher. Não, o cara não te traiu. Porra. Nossa, Mas isso ele pra foi mim infiel. trai minha confiança. Mas É escroto. foguinho é escroto mesmo. Não, qualquer coisa, palminha, foguinho. Cara, é que Mas tá muito. A gente tá navegando numa área que é completamente Sim. nova, assim. Né? E curtida em outra mulher. É infidelidade, é traição, é desrespeito. O que é? Porque surgiram novos mecanismos da gente se comunicar. uma situação comigo, tá? Eu não gosto desse negócio de curtida na foto de mulher. Eu sou essa pessoa, que eu não gosto. Tem gente que acha, nossa, que nada a ver, tóxica, abusiva. Não, eu só acho que é desrespeito, porque quando eu vejo um cara comprometido, curtindo a minha foto, dependendo da foto, acho que não faz sentido, entendeu? Eu falo, por que ele tá curtindo minha foto? Soa como esquisito, então eu imagino que a mulher também acha esquisito o meu namorado curtindo a foto dela. E aí, uma vez, um namorado meu curtiu uma foto de uma amiga minha de biquíni. E aí eu falei, pô, não gostei. Erro grosseiro. Aí ele assim, mas é sua amiga. Eu falei, mas o que tem? Tá de biquíni. Aí ele, mas é sua amiga. Eu falei, mas foda-se. Na minha opinião, quando você curte, você tá tipo num... Parabéns, muito bom. Parabéns o quê? O corpo da pessoa? Eu não consigo entender, entendeu? Bravo. Exato, tipo assim, nossa, que legal, você tá gostosa. Então, assim, não importa que a minha amiga, minha mãe, meu papagaio, eu acho que tem um limite entre esse tipo de contato. Você pode estar achando, todo mundo tem olho, todo mundo tem sentimento, né? Não precisa expor, né? pras Tipo assim, você vai pessoas. achar gente bonita, gente interessante, isso é muito normal. Agora, entre você achar e escancarar isso, é uma coisa. E aí ele entendeu e não tivemos mais esse problema. Então, assim. Esse negócio de foto, de curtida, de direct, de emoji, de sei lá o quê, eu acho que tem um limite. Não vejo como uma traição, mas eu vejo como uma falta de respeito, inclusive quando você já falou que você não gosta.
Aí você tá me desrespeitando pesado. Eu já falei que eu não gosto. E você continua. Sim. Então, eu acho que, assim, você tem que... Se você é uma pessoa que não liga... Mas eu sou a pessoa que ligo. Então, é aquilo que você falou no começo. Homem precisa de instrução. Você não pode partir do princípio que é óbvio. Não Exatamente. Não é óbvio. Você tem que explicar o porquê, o que causa em você. Não gostei e tamo entendido? Tamo entendido. Então, não repita. Sim, porque o homem tem a incrível capacidade de se fazer de sonso. É total. Né? Pô, mas é só uma foto. Ou, tipo, nem vi, tipo, só Nem vi, sair. exatamente. Eu Caraca, clico em qualquer coisa, não sei o que Sim. lá. Mas é curioso, você se sente incomodada porque ele curtiu a foto ou porque ele curtiu a foto e te expôs para as outras pessoas? Olha, o namorado dela tá... Eu Cara, acho os que dois, mas eu acho mais a exposição, porque mandou pra um amigo, tipo, cara, os homens têm grupos de amigos, eles devem postar foto de mulher e falar que fulana tá bonita, que fulana emagreceu. Tipo assim, a gente não tem controle sobre isso. Não. A gente fala entre nós mulheres, Você sabe? acredita em privacidade? Você acredita em privacidade, em relacionamento? Em que Cada um tem o sentido? seu celular, você não invadir o celular da outra pessoa? Sim, Sim. 100%. Sim, eu sempre já falei isso aqui já diversas vezes. Eu nunca, de verdade, nunca tive vontade de pegar celular de nenhum namorado meu. Nunca peguei. Já tive 1 milhão de oportunidades, nunca peguei. Mas eu acho que sempre me passaram confiança e segurança, sabe? Eu nunca fiquei, nossa, pelo amor de Deus, será que eu preciso ver se eu pego aqui alguma coisa? Mas eu também tenho a senha. Se eu quiser pegar no celular e pesquisar alguma coisa no Instagram, eu não quero que a pessoa arranque da minha Sim, mão. Tipo assim, exatamente. aí vai soar esquisito. Então, o meu celular, nunca entrei no WhatsApp. Mas assim, minhas conversas, minhas regras, minha intimidade, minhas amigas. Então, tipo, por exemplo, num grupo de homem, eu sei que manda mulher pelada, tipo assim, e eu não vou botar um negócio de. Você tem olhos, você vai ver. Eu só não quero que o meu namorado comente. Realmente, que delícia. Tipo assim, eles não precisam comentar, mas ele pode, tipo, ver, tá lá no grupo, tá tudo bem. Eu não acho que ele precise reafirmar o quanto aquilo é legal ou não legal, sabe? Às vezes você nunca vai saber. Você nunca vai Nunca vou saber. E é uma vai coisa que eu saber. falo pra ele, porque eu falo, quando você fala a respeito de uma outra pessoa num grupo, você tá me expondo. E aí eu não gosto. Agora, o que você faz no seu grupo ou não, sei lá. Eu só preciso deixar claro o que eu gosto ou o que eu não gosto. Então, assim, são coisas que, tipo, O que que te incomoda tanto, por exemplo, dele comentar, nossa, mas que gostosa? cara, eu acho que é uma coisa que não precisa ser falado. Por quê? Porque eu acho que me expõe. Porque ele pode achar a outra gostosa e você gostosa. Não, ele pode, mas as pessoas não precisam saber quem ele acha gostosa. Basta ele saber, basta ele achar. Então você Por tá que que- preocupada com o que as outras pessoas vão Sim. achar de você. Sim, eu acho que é exposição. Total. Eu acho que, assim, na hora que você acha alguma coisa a respeito de outra pessoa, não precisa o estádio saber. Basta você. Por que você precisa fazer questão de que todo mundo saiba o que você acha? Cara, uma vez, gente, foi meu primeiro namoro. Tipo assim, a gente era bem mais novo, mas eu fiquei puta. Chegou um cara conhecido no restaurante, aí eu falei assim, nossa, era um cara conhecido. Eu falei, nossa, como tá bonito. Mas assim, muito na inocência. Passou 5 segundos, ele, nossa, você viu como fulana tá gostosa? Eu olhei assim pra cara dele, fiquei, que isso? Aí ele, ué, você falou que o cara tá bonito? Eu falei, mas gente, eu falei na inocência. Aí ele, mas eu falei que ela tá gostosa. Eu falei, mas gente, tipo, eu fiquei em choque. Fiquei sem falar o negócio inteiro. Tipo assim, o tom, sabe? Um tom mais pesado. Ele Tipo, foi provocativo. foi provocativo. Né? Então eu acho que você acha o que você quiser, mas você tem momentos, jeitos, oportunidades. Eu elogio pessoas, o meu namorado elogia pessoas, mas eu acho que tudo tem situações. Eu também acho. Então, pode falar. Semana passada até apareceu uma amiga da minha namorada, e aí a primeira foto era, né, na praia, só que de roupa e tal, e aí eu dei aquela passadinha, tava ela de biquíni, eu falei, não vou clicar. Adoraria, né, pela primeira foto, era Sim. maneiro, não sei o que lá, mas a segunda ela de biquíni, pô, amiga da minha namorada. Então, Qual é a aquele mensagem que eu vou estar exatamente. passando, entendeu? E as pessoas veem. Tipo assim, Vem. Claro que vira e vem. mexe e fala, aqui o bacaninha, curtindo isso aqui. Tem uns que só aparecem ali, curtem de Só. todo mundo, estão comprometidos e você tá vendo, você nem acha isso legal. Você fala, tipo, cara, que caído, né? Que caído. Que ultrapassado esse querido. Agora, a gente tem que entender também que as pessoas têm imaginação e têm fantasias. Sempre quando, por exemplo, quando uma paciente minha fala assim, mas ele fica curtindo foto de mulher. Aí a primeira coisa é, você já se comunicou com ele? Já falei várias vezes com ele, aí eu falo, então isso é desrespeito, ele não tá respeitando Exatamente. você. E aí eu pergunto pra ela sempre algo para, pelo menos pra amenizar ela, que é, que mulheres que ele tá curtindo? São mulheres, tipo, do trabalho ou são mulheres, tipo, Angelina Jolie? Sim. Porque sim, tem uma diferença. tem.
um é um desejo, o outro é uma fantasia? Gente, um amigo meu, ele era viciado na Alessandra Ambrosio. Tipo assim, ficava comentando, mas ele namorava, comentava, era até engraçado, porque é uma coisa tão fora. Comentava? Aham. Era uma Não, coisa mas calma que eu nem acho ela tão fora assim. Eu não ia gostar. Não, conhece alguém que conhece alguém que conhece ela. E eu não ia gostar. Quê? Angelina Jolie já é mais fantasia. Não, sim, Já é entendi. mais- Ela é mais É, próxima de conhecer, sim. Mas assim, era uma fantasia tão que até a namorada achava engraçado. Tipo assim, porque é uma coisa tão. Entenda, ela é mais próxima do que a Angelina Jolie, mas assim, é tão fora de contexto, uma coisa tão inatingível, que ele ficava lá zoando. Mas realmente é diferente. A brincadeirinha do tipo, ela é um amorzinho platônico, X, ou tipo, essa pessoa eu consigo chegar até ela. Exatamente, ela é diferente. inalcançável ou ela é Exatamente. alcançável? Ah, não muda, eu não quero que curta nada. Ok, eu entendo que você não quer que curta nada, mas existe intensidades, existem níveis. Porque o cara curtir a foto de uma mulher do trabalho de biquíni, se preocupe. Agora, curtir a Angelina Jolie cara, eu gostaria de ser desejada por ele. Ela tem um corpo escultural, eu não tenho esse corpo, então é isso que ele gosta. E aí você se sente um lixo. Né? Porque é o que acontece também nas redes sociais. Você compara, né? É um parâmetro de comparação. Eu tenho paciente minha que faz justamente isso. Pô, mas o cara achou tal mulher bonita e gostosa. Eu sou o oposto, eu sou morena. Eu falo, sim, mas o cara pode achar duas pessoas bonitas e gostosas ao mesmo tempo. Ele pode ter, né, dois gostos diferentes. Mas eu entendo que para ela, ele gostar de uma outra, ele achar outra mulher bonita, significa que ela não é tão bonita. A gente vive nesse parâmetro de comparação, principalmente mulheres. Por quê? Qual é o grande pilar da autoestima da mulher? É a autoimagem. É a autoimagem. A gente tem 4 pilares. A autoeficácia, que é quando você se compromete a fazer algo e você vai lá e faz, você reforça esse pilar, de que você é confiante, de que você é confiável, na verdade. Tem do alto valor, que é tudo aquilo que você sabe que você tem a oferecer. Tem do alto respeito, que é o respeito que você se coloca e você coloca limites na relação. E tem autoimagem. Quando a gente fala de autoestima, geralmente a gente está falando de autoimagem. É como você se percebe. E as redes sociais, assim, é a pior coisa que aconteceu para as mulheres. Porque existe um parâmetro de comparação ali que é irreal e inalcançável. Então você está sempre se diminuindo perante aquilo. E aí você pega um namorado seu que curte uma outra mulher que é teoricamente perfeita, você se sente como? Né? Completamente... Diminuída. Diminuída, exatamente. Você acha que o cara, ele tem que, tipo assim, um cara que ficou anos solteiro, segue 300 milhões de mulheres e de ex-contatinhos e enfim. E aí ele começou a ter um relacionamento. Você acha que ele tem que dar uma deletadinha ali? Por ele ou por ela. Eu tô fazendo isso no meu. Olha, uma pessoa assim que Cara, eu fiquei eu tive e um falo ex assim... meu que "Não deu, tem mais eu não por falei quê." absolutamente nada e ele, por conta própria, foi assim, tirando tudo. Eu não sei se eu teria coragem de pedir pra pessoa, tipo, nossa, apaga aí, não parecer meio tóxica. Não é tóxica, você se incomoda. A É outra justo, pessoa tem que é colocar na válido. balança se ele vai priorizar você ou vai priorizar edificante. Mas, por exemplo, eu sigo quase todas as minhas ex. Quase todas. Cara, eu sigo meus ex Cara, também. eu E eu não sigo deixo de também, seguir. Eu e tive eu uma curto. namorada que pediu Não pra eu tem- parar de seguir. Eu falei pra ela, não vou parar de seguir. Eu posso deixar de falar com ela, diminuir a intensidade que eu falo com ela. Ah, você falava com ela ainda? Falava. Ela tava com outro cara, já tinha filho. Né, morando fora Sim. do país. Tipo, Eu era falei, mais qual é o uma amiga do risco? que. E foto Não, com virou ex uma no das minhas Instagram. grandes amigas. Sim. Foto com ex. Que o namorado... Você pode dar uma deletada nas fotos com seu ex-namorado, por favor? Eu não tenho, mas eu entendo quem tem, por exemplo, uma foto simbólica. Se você ficou com um cara durante 5 anos, durante 10 anos, aquilo dali é uma recordação sua, sua memória. Não significa que você ainda é apaixonada pelo cara. Né? Eu entendo que tem pessoas que não gostam. Então, acho que varia muito do acordo do casal. Se eu tivesse, minha namorada pedisse para eu tirar, falou, se você se sente incomodado, eu vou arquivar, não tem problema. Sim. Né? Você é minha prioridade. Mas, se eu tivesse, ela não se incomodasse, ficaria lá, parte da minha história. Eu já mudei muito de opinião nesse negócio de foto de ex. Eu deixava. E eu falava assim, a pessoa passou pela minha vida, faz parte da minha vida, eu vou deixar a foto aqui. Tipo assim, tá tudo bem, não nem encana com essa foto. É porque fez parte da minha vida e eu, de fato, deixei e ponto final. Só que quando eu comecei a namorar o meu namorado de agora, eu acho que tudo tem a ver também com... eu não vou nem falar maturidade, porque eu não acho que era uma imaturidade, mas eu acho que são modos de pensar que quando você vai crescendo, você vai mudando a sua cabeça. Quando eu comecei a namorar o Alexandre, eu entendi, pode ser que a Júlia não entenda, eu entendi que não fazia mais sentido manter aquelas fotos na minha página. Eu mudei a cabeça. Ah, não é mais... Antes era tipo, é um capítulo da minha vida que se encerrou, tá tudo bem ficar aqui. Eu passei a não achar mais isso. Eu comecei a achar
que não fazia sentido aquelas fotos ali. Então, assim, hoje eu acho que não faz sentido, mas eu já fui a pessoa que achou que fez sentido. Então eu entendo os dois. Eu entendo tipo, cara, fiquei 10 anos, não sinto mais nada, mas é uma pessoa importante na minha vida. E eu entendo também, tipo, cara, não é mais nada meu, não sei o que tá fazendo ali, agora eu tô com outra pessoa e tira. Então eu realmente acho que não acho que é maturidade e imaturidade, acho que é modo de pensar. Eu mudei o meu, mas tem gente que acha que tem que permanecer. Eu acho bem particular, assim. Principalmente quando você tá num outro relacionamento. Se você não tá namorando, você quer deixar seu ex lá, mas eu acho que quando você tá num outro relacionamento, muda um pouco o jeito de enxergar, tipo... Vamos enxergar por um outro ponto de vista. Vamos enxergar que se você tá com um cara e tem uma foto dele, obviamente não é agarrado, nada disso, na cama, né? Se é uma foto tranquila, assim, dos dois, a impressão que eu teria é que, cara, essa pessoa se dá bem com o ex. Isso é um ótimo sinal hoje em dia. Porque todo mundo fala mal de ex. É. Se eu soubesse que, obviamente, não tem um envolvimento mais romântico há muito tempo, né? Por exemplo, foi, sei lá, minha namorada que terminou com o cara, porque ela já não gostava mais do cara, né? Isso me passa uma segurança de que, Sim. não, pô, ela que decidiu. Não foi o cara que abandonou ela e trocou ela, logo ela pode ter um resquício de uma paixão pelo cara. Então depende muito do término, né? Mas eu acho que a gente pode ver até por outro prisma. Talvez seja uma pessoa que se dá super bem com ex-namorada. Eu me dou super bem. Você acredita que dá pra ter amizade com ex-namorado? Distante tá. Mantendo a distância. Não é uma amizade que você vai ficar saindo também. com a pessoa, Sim. né? Por exemplo, eu tenho uma amizade com essa minha ex-namorada muito forte. A gente se fala a cada 2 semanas. Mas são assuntos, por exemplo, do meu relacionamento, do relacionamento dela, do filho dela. Mas ela mora no Sul. Né? Não existe nenhuma perspectiva de eu encontrá-la, por exemplo. Mas e sua namorada, manter contato com o ex-namorado, te incomodaria? Eu acho que não. Eu acho que não. Depende do final da história. E depende do nível de contato. Depende do nível de contato. Né? Depende. Eu acho que quando você fala abertamente, significa que você não tem nada a esconder. Sim. Né? Se um dia quiser ver minhas conversas com ela, eu não gosto disso, mas se vai te tranquilizar, eu vou permitir uma vez. Você pode ver o que você quiser aí, ó. Vai passando o dedo. Vai ser uma vez só. Mais uma pergunta, por exemplo. Você sabe do seu sentimento pela sua ex-namorada. Eu não tenho como eu saber. Só quem sabe é você, porque tá dentro de você. Sim. É uma pessoa que você amou muito, imagina. É uma pessoa que você teve uma história. É uma pessoa que você vislumbrou um futuro. Você tem a confiança e a segurança de que não vai evoluir. Mas eu, como sua namorada, não posso ter um resquício de que, às vezes, esse contato pode vir a desencadear em você um resquício lá do passado? Tipo, você sabe que você só vê ela como amigo e ela também talvez só te veja como amiga e tá tudo bem. Mas será que, às vezes, esse contato próximo com uma pessoa que já fez muita parte da sua vida, já foi muito importante, você já amou muito, às vezes não pode despertar alguma coisa e falar, opa... E aí, é aí que eu penso desse contato com o ex-namorado, sabe? Ele fica numa zona de conforto muito grande. Mas, às vezes, pode ser que algum jeito de falar, alguma palavra, algum conselho, às vezes desperte em você de novo e falar, sabe, aquela história antiga. Você acha que... Não tô falando do seu caso em específico, porque... Não, pode falar do meu caso, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. É importante saber por que terminou. Né? Eu e ela, a gente saiu de um relacionamento muito longo. E aí a gente se conheceu, a gente se apaixonou assim, foi intenso. Durou 6 meses, caiu na mesma hora, eu e ela. A gente sentou e ela falou assim pra mim, eu acho que a gente precisa terminar. Eu falei, eu também acho, que a gente vai se matar. Por quê? Porque a gente descobriu também que a gente não tinha muito alinhamento. A gente não era muito parecido em algumas coisas, né? Então a gente tinha expectativas de vida diferentes. Então eram muitas coisas que iam impactar no futuro dessa relação. Então, por isso que eu trago isso pra minha namorada numa boa, né? Naquela época a gente decidiu não ficar mais junto. Depois disso, ela ainda ficou uma semana na minha casa antes de viajar pra fora e a gente não ficou. Não ficou. Eu acho que depois que termina a relação e você cristaliza uma amizade com a pessoa, entrou na friend zone. Não tem mais coisinha engraçadinha, não tem mais papinho quentinho, Mas você não acha sabe? perigoso, então? Perigoso depende com quem você está lidando. O seu namorado é uma pessoa que é confiável. Eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa que eu vou ficar vendo as redes sociais da minha namorada, que ela curtiu, que ela não curtiu, ou então o celular dela, ou então... Eu sou confiante no sentido que cara, quer me trocar? Me troca. Eu não tenho que ficar te monitorando para você não me trocar. Cara, eu sei o meu valor. A gente é assim também. Pô, se você for embora, você é uma mulher incrível. Eu vou perder você? Vou perder Mas uma você mulher também incrível. vai. Mas, cara, eu vou arranjar outra. Sim. Desculpa.
Mas é a realidade da vida, né? A gente tem que ter confiança naquilo que a gente oferece. Eu acho que as mulheres têm muita dificuldade em fazer isso. Eu pergunto pra elas, mas vem cá, quais são suas qualidades? O que você tem a oferecer? Ah, Não sabe nem responder, eu né? falo assim, você não sabe dizer? Então você tem que descobrir o que você tem a oferecer. Porque a sua autoconfiança vai vir daí. Você só tá com esse padrão de homem disponível, homem bosta, porque você não tem noção do seu valor. Sim. Então eu faço sempre um exercício assim, uma brincadeira com elas, que é, manda para 3 amigas suas uma pergunta. Amiga, quais são 3 qualidades, 5 qualidades que eu tenho, que são óbvias para vocês, mas não são óbvias para mim? E não é beleza, se é bonita, se é... Não. Sempre vem coisas assim muito diferentes. Teve um amigo meu, eu fiz isso já comigo. Teve um amigo meu que me falou, o Tom é muito empático. Eu falei, porra, eu empático? Você não fazia me noção que pensei tive um dessa assim. forma, nunca pensei dessa forma, que eu sou empático. Eu sempre achei que eu não fosse. Então, eu descobri isso em mim. Então, quando a gente se relaciona com uma pessoa, quando as pessoas dizem pra mim, mas eu só atraio homens, não sei o que lá, eu falo, então é isso o problema. Você não tem noção das suas qualidades, você está se rebaixando porque você não tem percepção do seu valor. Então, o trabalho todo é em cima disso. E aí rola um lance de autoaceitação ou autodesenvolvimento, que tem a pessoa que ela enxerga depois de um tempo, na terapia, o que for, que ela tem várias qualidades. Ok, você se blindou, agora você está autoconfiante. E tem pessoas que olham para si, veem que não tem tantas qualidades, segundo elas, e eu falo, bom, se você está insatisfeita, você só tem um caminho. Desenvolver o que você gostaria de ser. O que é? Você quer ser mais culta? O que é? Você quer ficar mais fit? Está insatisfeita com o seu corpo? Então a gente tem que tomar providências para você mudar. O que não pode é você ficar reclamando. E nem entrar num processo de autoaceitação falso. Tem uma amiga que ela é muito mais debilitada, assim, emocionalmente. E ela aceita poucas coisas. E aí um dia eu cheguei pra ela e falei, você já viu que você é isso? Que você... Comecei a falar todas as qualidades dela. Ela começou a chorar. Aí eu falei, o que é isso? Aí ela, eu nunca imaginei que eu tivesse tudo isso de qualidade. Nunca ninguém falou isso pra mim. Eu falei, pois eu tô te falando agora. Ela começou a chorar e eu não tava falando num tom de, tipo, pra emocioná-la. Sim. Mas era num tom, tipo assim, cara, você é isso, você é isso. Por que você tá aceitando isso aqui? E ela simplesmente começou a chorar, até me pegou de surpresa. Porque a pessoa realmente, ela não faz a menor ideia de quem ela é, Sim. sabe? Do quais são os pontos positivos dela. Então, muitas pessoas, elas vão vivendo a vida meio na inércia, sem parar pra pensar, tipo assim, quem eu sou? Pra que eu tô aqui? Por que essa pessoa tá se dando bem em me ter ao lado dela? Então, as pessoas, eu vejo muitas pessoas sem uma falta de autoconhecimento bizarra. E que, outra coisa, às vezes o que eu tô falando nem é o que ela é. Mas eu falei, então passou a ser verdade ali pra ela, sabe? Então as pessoas, elas precisam ter um pouco mais de confiança pra ontem em quem elas são de fato, pra elas e pro mundo. E aí, sabe por que mulheres entram em tantos relacionamentos com bostas? Eu já escutei isso de uma paciente minha, eu nunca vou esquecer. Aí eu saí com um cara, aí eu, como é que ele é? Ele é meio gordo, fumante, come muito e tal. Aí eu olhei pra ela e eu falei, e você? Ela falou, eu sou fit, odeio cigarro, sou vegana. Aí eu falei, e por que você tá querendo sair com ele por uma segunda vez? Porque ele se interessou por mim. É. Não é só ela que faz isso. Muita mulher só fica com o cara porque o cara se interessou por ela. Ela foi escolhida, né? Ela foi escolhida. A mulher tem muito uma cabeça de ser validada pelo outro, ser vista pelo outro. E com as minhas pacientes, eu sempre mudo a dinâmica e falo assim, eu quero saber o que você achou do cara. Não o que ele achou de você. Eu quero saber o que você achou dele. Realmente, isso e aquilo, acho que não vai dar muito certo. Sim. Porque é você que tem que escolher. Por que você bota todo o poder na mão do homem? De você ser a escolhida? Né? Então eu tento trazer ela, sair dessa passividade e dessa inferiorização também. De que é o cara que tem que validá-la, o cara que tem que se interessar por ela. Não, é o contrário, você também tem que. São os dois. Né? Ela se interessar por cara e o cara por ela. Mas você não acha que também é porque, até hoje, eu acho, por mais que a gente esteja melhorando, até hoje a mulher solteira, ela não é vista, ela é vista como, tipo assim, ninguém quer ela, e não ela não quer ninguém, né? Eu passo por isso, tipo, cara, você tá sendo muito seletiva, e eu falo, eu vou continuar sendo. Tipo, não vou abaixar minha régua só pra poder estar com alguém, entendeu? E eu vejo muitas amigas minhas abaixando só pra estar com uma pessoa. A sociedade vê a mulher solteira como uma mulher rejeitada, né? 100%. É engraçado, porque eu acho que
tudo depende da nossa percepção e de como a gente enxerga as coisas. Eu, quando vejo uma mulher incrível, por exemplo, que nem minha namorada, eu olhei pra ela e falei, o que essa mulher tá fazendo de solteira? Ela tá num gap. Ela não vai ficar muito tempo solteira. Olha a percepção que eu tive dela. Não foi do tipo, ela tá solteira, ela tem algum problema, tem alguma coisa de errado com ela. Não, ela tá num gap. Se eu não tomar atitude, alguém vai. Então, é tudo questão também de você mudar o seu ponto de vista em relação àquilo. E sim, a realidade é que quando a gente se torna mais seletivo, a gente tem mais dificuldade de entrar num relacionamento. Não tem como. Né? Você sai com menos pessoas, conhece menos pessoas, porque você tá com um critério muito alto. Agora, uma coisa é, você tá com seus critérios lá em cima e eles serem intransponíveis. Ou seja, ou você quer uma pessoa idealizada, perfeita, ou então você tá com tanto medo de entrar numa relação que você bota os critérios lá em cima. Por que tem aquela pessoa que ela é, você fala assim, de fora você fala, cara, ela é perfeita. Ela, os pontos dela principais são muito bem feitos e essa pessoa não encontra ninguém. Que ela não é perfeita. Mas ninguém é perfeito. Não, perfeito no sentido, não perfeito, perfeito no sentido, tipo, você vê o combo dela, você fala, cara, essa pessoa tem tudo pra dar certo com alguém, por que ela não está dando certo com ninguém? Tem uma amiga minha que falou que tem uma amiga que falou assim, cara, ela é super bonita, assim. Tem todos os linda, checklists ali. incrível, inteligente, não sei o que lá. Ela não consegue um homem. Eu falei, por quê? Porque ela tenta um homem à altura dela e ela não consegue achar. Eu falei, é mais difícil. É mais difícil. Para você encontrar uma pessoa incrível, você tem que saber que pode durar meses ou anos. É isso. O quão bem você lida com a sua solidão. Com a sua solitude. O quão bem você lida. Porque você pode encontrar daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos. Tudo também varia da sua atitude. Você tá procurando? Ou você acredita que é o homem que tem que procurar? E nisso você fica à mercê do destino te mandar um homem encantado um belo dia. Tem isso também. Mas uma coisa que eu vejo que as pessoas também não sabem é o que elas buscam numa outra pessoa. Porque de vez em quando você encontra uma pessoa, você se envolve, depois você vê que o cara não vale a pena. Não, ele nunca valeu a pena. Você só tampou os olhos pra Você isso, só tampou né? os olhos, você idealizou alguém que você gostaria que ele fosse. Então como é que a gente lida com isso? Vamos trazer pra consciência quem você gostaria que ele tivesse sido. Que características são essas? Ah, eu gosto de um cara super carinhoso, fisicamente, né, de ficar me tocando. Ah, eu não gosto de cara que me toque. Ah, eu gosto de beleza, então eu quero um cara barbudo e sarado, ok? Eu gosto de um cara ambicioso. Ah, não ligo muito a um cara que seja muito ambicioso. Então, você tem que começar a ver que características são essas que te atraem no outro cara. Ah, eu gosto de um cara de pulso firme. Não me dou bem com um cara de pulso firme porque eu tenho um pulso firme e a gente vai se bater de frente. Você tem que começar a ver o que você busca numa outra pessoa. Quem ama atrai? Que ama atrai. A gente Quem ama acha atrai. também. Concordo também. Claro que ama atrai. Sim. Amor e desejo não estão estritamente correlacionados. Não existe O isso. que você acha que leva uma pessoa a trair? Que leva uma pessoa a trair. Esse é o tema mais polêmico das minhas redes sociais, porque as pessoas não gostam da minha resposta. Que é, primeiro, alguma insatisfação dentro da relação, tá? Seja ela qual for. Pode ser uma desconexão, por exemplo, uma desconexão sexual, vocês não transam há muito tempo. Pode ser uma desconexão, por exemplo, de validação, você não se sente validada pelo cara. Pode ser vários fatores que fazem com que a pessoa procure do lado de fora. Isso justifica? Não justifica, porque você deveria estar colocando essas questões dentro da relação. Só que como é muito desconfortável, e de vez em quando a pessoa coloca para fora, o outro não escuta, e ao invés dela se separar, ela procura um meio termo, ela vai para um cara do lado de fora. Por exemplo, eu tenho muitas mulheres, então meu viés é muito mais voltado para isso. É quando mulheres arranjam amante, por exemplo. E eu sempre digo, arrumar amante é a maior armadilha que você vai entrar, porque você não vai conseguir sair. Porque você tem o que eu chamo da triangulação perfeita. Você tem todas as carências dentro da relação sendo supridas e fora. Aquilo que não era suprido dentro da relação está suprindo fora. E a gente sempre pensa em sexo, né? Traição por causa de sexo. Não é verdade. Geralmente homens tendem a atrair por causa de sexo. É muito mais por uma questão de ego. Mas a mulher não necessariamente. Tem muitas mulheres que traem porque elas não estão se sentindo validadas dentro da relação. Validadas, desejadas. E elas procuram do lado de fora. Isso justifica? Não justifica. Mas eu tô te dizendo o porquê elas fazem esse movimento. Você acha que as pessoas estão muito carentes hoje em dia? Demais. Sim.
Demais. Eu acho que elas estão muito carentes também porque nas redes sociais a gente tá sempre com a impressão de que a gente tá cercado de pessoas, de que a gente tá ali, sabe? No meio. E eu acho que quando você desliga o telefone e tem um vazio na sua casa, um eco, Você não sabe lidar, né? você não sabe lidar. E aí você volta para as redes sociais. A gente tá perdendo a capacidade de introspecção, a gente tá perdendo a capacidade de ficar com a própria companhia. E o que acontece quando a gente fica com a própria companhia? A gente gera reflexão, a gente gera insight, a gente reorienta para onde a gente está indo, a gente faz o famoso pensar. E as pessoas não pensam mais, elas estão no automatismo, consumindo informação passivamente o tempo inteiro. Então, quando você se vê sozinho, o que acontece? Os pensamentos começam a vir. Brrr, e você não dá conta daquilo. E aí você vai para o escape blindado, que são as redes sociais, onde você não precisa pensar, porque você não dá conta dos seus pensamentos. Logo, você não dá conta da sua companhia. É por isso que eu acho que a coisa mais saudável que tem são pessoas que falam sozinhas. Eu falo muito sozinho. Eu não tô falando sozinho. Esse é o Você equívoco. tá falando com você mesmo. Eu tô né? conversando comigo. A gente tem uma impressão que a gente é uma pessoa só. A gente não é uma pessoa só. Nós somos várias pessoas dentro de uma só. Várias personas, tem vários personagens. Tem aí o Divertidamente, né? Tem várias vozes dentro da nossa cabeça. A gente acha que a gente é um só, mas não é. Então a gente pode conversar com as vozes, né? Converso com a raiva de vez em quando, converso com a ansiedade. Cara, relaxa, pelo amor de Deus, me deixa em paz. Então, e eu falo isso alto de vez em quando. Eu nem percebo. As pessoas na rua percebem. Mas eu acho que é um pouco disso. E você acha que eu vejo muitas pessoas também que estão, sei lá, anos ou namorando ou casados que já estão naquele momento estável assim da relação, sabe? Aquela paz e que procuram uma coisa mais emocionante assim para dar um. Tem alguma maneira de você continuar tendo um relacionamento excitante e ao mesmo tempo maduro, sólido, saudável? Tá, é importante a gente saber diferenciar que você nunca vai ter o que você teve no início. Alinhamento de expectativa. Você não vai sentir aquela emoção. E tem gente que fica travado naquele início, né? Quer Fica. voltar pra aquele Quer negócio voltar que... para aquele negócio. E você não vai voltar para aquilo. Eu posso te falar abertamente, porque no final do meu casamento eu já me imaginava me apaixonando, voltando a sentir aquelas emoções, né? Mas dentro de um casamento você não consegue recuperar essa paixão avassaladora, porque o cérebro frita com aquilo, né? É uma emoção muito intensa. O cérebro quer homeostase, ele quer tranquilidade. Então não dá para você ficar apaixonado durante muito tempo. E aí o que acontece, por exemplo, numa relação longa, é que tem como você apimentar a relação. Eu não tô falando só sexualmente não, tá? Porque o que a gente tem na paixão? A gente tem imprevisibilidade. Ou seja, a gente não sabe quando o cara vai te mandar uma mensagem para sair, por exemplo. Ou então, você não sabe quando o cara vai fazer uma surpresa e comprar uma viagem para vocês dois. Você tem imprevisibilidade. Imprevisibilidade aumenta essa paixão, porque tem liberação de dopamina, enfim. Você fica mais viciada na pessoa. No casamento não tem imprevisibilidade. A rotina corta a imprevisibilidade. Então, o que você tem que fazer para voltar um pouquinho? Surpreender a outra pessoa. Olha a palavra, surpreender. Surpresa. Do nada, olha, essa quarta eu deixei as crianças com a sua mãe, a gente vai sair para jantar. Aí do nada, assim, do nada. Ah, sei lá, esse final de semana a gente vai viajar. Ah, do nada, você aparece em casa de camisola, sei lá o quê. Você colocar elementos de imprevisibilidade dentro da relação, porque isso que te dá um pico de emoção, você não estar esperando por aquilo. Né? Então tem como você apimentar aquilo? Tem. Só que por que as pessoas não fazem isso? Preguiça? Porque requer um esforço, exatamente. Cara, mas você acabou de falar um negócio Exatamente. tão óbvio que eu nunca tinha... Você explicou de uma forma tão didática que faz muito sentido. A paixão, ela te desperta incertezas que te instigam. E quando você tá num relacionamento, a coisa ela já tá tão rotineira que não tem essas surpresas. E, de fato, a surpresa é o que instiga você, que te traz pra paixão. Tipo assim, é uma coisa meio óbvia, mas que eu nunca foi tão claro assim na minha cabeça. E é isso, você tem preguiça de voltar pra... É um esforço, né? É um esforço. E as pessoas acham que por elas já estarem num relacionamento longo, já não tem mais esse esforço. Não, é justamente onde tem que ter o esforço. E talvez não caiba mais. Ah, não vou ficar fazendo surpresinha, já tô aqui há 10... Gente, não. Exatamente. Casamento é evolução. Olha só, eu faço um paralelo ao emprego. Você tá no emprego, tá num cargo há muito tempo, você tá nesse cargo há muito tempo porque você não tá fazendo nada. Você quer evoluir para um novo cargo?
Então você tem que se esforçar. Relacionamento é a mesma coisa. Tá estagnado, tá ruim, começa a se esforçar. Cara, a gente falou disso ontem, Bom, de se esforçar. Uma pergunta. A gente vê hoje muitos casais onde... heterossexuais, onde o homem é muito mais velho que a mulher ou a mulher é muito mais velha que o homem. Por que que as idades próximas não estão se encontrando? Porque as idades próximas não estão se encontrando. Eu já pensei na síndrome do Peter Pan, porque os homens de 40 anos geralmente estão muito infantilizados. Apesar que os garotos mais novos também teriam nessa lógica. Não sei te responder. Não sei. Por que que as pessoas próximas... Porque Não hoje sei. os casais, né, você vê muita diferença nos casais heterossexuais, muita diferença de idade. Por que que o menino de 22 não tá com a menina de 22? Por que que o cara de 40 não tá com a mulher de 40, sabe? As idades, elas estão... Não que isso seja ruim ou não, mas por que que isso tá acontecendo, será? Teoricamente, pessoas da mesma idade não necessariamente têm a mesma maturidade. A gente sabe que a mulher amadurece mais rápido do que o homem. Então, mas aí ele tá ficando com um Mas homem... tá invertendo, exatamente. Mas é sexual. Eu atendo muitas mulheres de 50 anos que estão Talvez com o cara garotos de mais 28 novo anos. tem uma vida sexual Um diferente do que o vigor cara... maior, Sim. né? Um vigor maior, desgraçados. Mas E o cara mais competição velho que é a injusta. mulher mais nova, talvez? Também. Pode ser. Também, justamente por causa disso também. Eu acho que mais por esse apelo sexual e da juventude também. Porque a juventude, assim, quando eu olho um garoto novo, assim, eu olho e falo assim, desgraçado, olha a pele desse cara, né? Esse colágeno todo na pele, assim. Então a gente tem um pouco essa cisma com a juventude, Sim. né? A gente quer consumir a juventude. E antes da gente ir para as perguntas dos seguidores, para acabar aqui, você acredita que relacionamentos sérios vão acabar? Não, acho que não. Relacionamento sério não vai acabar. O que está acontecendo é que estão surgindo novos arranjos de relacionamentos, né? A gente vê poligamia, a gente vê, por exemplo, eu tenho um paciente que eu já tive que ela gostava de sair de ir para casa de swing com o cara. E o relacionamento dela era bem firme. Já tem outra que eu atendi que saía para swing com o cara, mas tinha um ciúme mortal do cara. Então não deu certo a relação, ela não bancou aquilo. Então existe também essa tentativa desses novos arranjos. Mas relacionamento sério nunca vai embora, sabe por quê? O Brasil é uma grande religião. Então, muitos cristãos jamais vão entrar nessa. Jamais. Então, ainda tem um pouco dessa cultura enraizada, assim, de que eu tenho que casar. Isso está mudando, mas não significa que isso vai desaparecer. Não, outros arranjos e outras formas de se relacionar vão surgindo. Bom, e como vocês sabem, a gente abre para seguidores, a gente seleciona 5, então aqui vão as perguntas deles. Primeira, o que fazer quando bate muita saudade do ex? Mas eu sei que o certo é não ir atrás, mas tá difícil. Você eliminar qualquer estímulo que te relembre do seu ex. O que a gente faz? Fica ouvindo músicas sertanejas que te relembram a pessoa. Vê foto. Ver foto. Então, o que você está fazendo? Você está botando o dedo na ferida. Se você quer aliviar um pouco da sua dor, você tem que eliminar qualquer estímulo que te relembre da outra pessoa. É a única forma. Por que as pessoas não fazem isso? Porque elas não querem aceitar o fim da relação. Elas se alimentam daquele resquício, elas se né? alimentam daquilo, exatamente. É a única conexão que sobra. Mas aquilo está te atravancando e não está deixando você seguir em frente com a sua vida. Padrões de comportamento podem ser mudados? Estou com um cara que o histórico dele é muito ruim. Traiu todas as ex-namoradas. Você falou podado ou mudado? Mudado. Ah, tá. Porque podado Podem é ser- ótimo. Eu podem queria ser podar mudados. o cara. Ele traiu o quê? Todas as ex-namoradas? Se pode... É um padrão. É uma pergunta que eu sempre faço para os meus pacientes, que é o seguinte: você quer ser plataforma de desenvolvimento desse cara? Você quer um cara pronto? Sim. A escolha é sua. O risco é seu. Ou seja, pode ser mudado, mas o risco ele é alto de não acontecer. Pode mudar? Eu dou o benefício da dúvida de que qualquer pessoa pode mudar. Mas tem um padrão aí, né? Atrás. Traição, traição, traição. Você. Você vai ser a grande salvadora? Do cara que vai mudar ele? Porque as outras também tentaram. Você não foi a única. Sim. Então, E nem a única que acreditou que ele ia mudar, né? exatamente. Exato. Você acha que reclamar de ciúme de alguém em específico chama atenção pra aquela pessoa ou nada a ver? Chama. Pra A mim gente é quer o total proibido. também. A gente quer o proibido. Desde criança. A gente quer aquilo que a gente não pode ter, sabe?
da criança querer pegar aquilo que é proibido a ela. Isso gera na gente, incita na gente mais vontade de ir atrás. Por que que é difícil o contato zero com o cara, mesmo sabendo que ele é um babaca? Acho engraçado isso. Como não sentir saudade? Você sente saudade só das partes boas. O que você tem que fazer? Você tem que equalizar as memórias que você tem da outra pessoa. Ao invés de você ficar pensando só nas partes boas, escreve as partes ruins. Para quando você sentir saudade desse cara, você lê as partes ruins. Pega as partes ruins, escreve no WhatsApp e bota no papel de parede, no plano de fundo da sua conversa com esse cara. Quando você abrir e pensar em mandar uma mensagem, vai estar lá tudo de negativo que você viveu no relacionamento, só que agora você esqueceu. Por quê? A mente da gente funciona querendo livrar a gente do desprazer a todo custo. Então ela te manda só memórias positivas. Para quê? Para você ter um alívio. E a última, muitos homens dizem que mulher, quando tá desesperada, mostra que tá desesperada. O que não fazer? O que a mulher não fazia caso ela esteja desesperada? É. Meu Finge Deus que do não tá céu. desesperada. Você tá desesperado por quê? Você tá desesperado porque você tá louca pra arranjar um cara? Então não tem como você esconder a sua real intenção. Vai sair em atos falhos ali no seu comportamento, por exemplo. Uma mulher que tá desesperada pra entrar num relacionamento, ela não vai lidar com um cara que demora 4 horas pra responder ela. Ela não vai lidar. Ela vai mandar uma mensagem. Por quê? O que o desespero faz? Ansiedade. Age por impulso. E aí você age por impulso. Exatamente. Então, primeiro, eu recomendaria terapia para você não se sabotar. Porque uma mulher desesperada se sabota o tempo inteiro. Né? E é uma pessoa que está desesperada por quê? Porque não está dando conta da sua própria solidão. Porque uma coisa que eu aprendi é o seguinte, atendendo principalmente superação de términos, que é, não é porque você está sozinha hoje que isso é uma sentença para o resto da vida. A gente tende a pensar dessa forma. Como eu estou hoje vai se prolongar para o resto da vida. Não é. É uma fase. Você não sabe se mês que vem você vai conhecer outra pessoa e você vai entrar numa fase de um relacionamento. O desespero vem por você fazer justamente isso. Pegar a sua atual circunstância e você achar que vai ser assim para sempre. É uma fase. Tudo na vida são fases. E eu falo muito para as amigas solteiras também, né? As amigas solteiras, elas veem as pessoas, as amigas namorando, casando, acha que, tipo assim, que vida boa que essa minha amiga tá tendo, eu estou numa grande merda. E eu falo, gente, não quer dizer que hoje eu tô num relacionamento, que amanhã eu vou estar casada com um filho. Eu posso estar amanhã numa situação muito diferente da que eu tô hoje. Então a gente crucifica muito a nossa vida, endeusa muito a vida do outro, né? Principalmente quando é amigas. E o mundo, ele dá voltas várias vezes. A gente só vê a parte boa, né? A gente vê de fora. A gente não vê o que acontece dentro de casa, na sala, as brigas, os desentendimentos. A rotina é difícil, né? Maravilhoso. Homem é muito específico na resposta, né? Tipo, no caso, ele responde bem... tá, tipo, na lata. Na lata, a resposta tá aí. Quem não ouve, quem ouve, não. Não escuta quem não quer. Escuta quem não quer. Isso aí. Bom, e pra gente finalizar, a gente tem um jogo. Você vai tirar o dado na urna. E aí, a quantidade de números, você vai rodar o dadinho e tirar as suas cartas. Peraí, eu tiro aqui primeiro. Isso. Só pra ver o número de cartas. 3. É meu número da sorte. Aí você já vai jogar 3 vezes. Eu jogo 3 vezes na mesa? Isso. Aí pega Vermelho. qualquer carta vermelha que você quiser. De cima ou do meio, tanto faz. E aí eu leio? É. Você é bem resolvido com você mesmo? Resolvido, pra mim, indica algo que já tá ali finalizado. Eu estou sendo bem resolvido com o tempo. Acho que a gente tá sempre Numa evoluindo. evolução. Sempre tem espaço pra melhorar. Azul. Construção. O que você acha que eu quero comunicar com a roupa que eu estou usando hoje? Vocês duas ou... Nós? São vocês duas que eu tenho que... Essa carta, a gente sempre fica em dúvida, porque é a respeito da gente. Mas às vezes a gente fala, não, pode falar sobre você, pode falar sobre a gente. Então, como Vou você falar quiser. de vocês, Então tá. porque o mundo não gira em torno de mim. Mas eu acho que vocês estão bem à vontade. Eu acho que passa isso pra mim também, de eu ficar bastante à vontade. Se vocês estivessem todas formais assim, eu ia ficar meio, caramba, eu não vim com a roupa apropriada. Ai, Bom, que bom. essa é a ideia. Mais uma. Roxo. Roxinho. Revelação. Compartilhe sua frase favorita. Onde me encontro, nunca estarei só. É um quadro que eu tenho, que eu achei na casa dos meus pais, por acaso. Ai, É um que lindo. universo com Lindo. uma mira no meio, assim.
Amei. Quer fazer a Amei. última cartinha? Ah, bom. Escolha uma palavra, frase que represente algo de bom que você aprendeu ou relembrou sobre você depois de ter vivido essa experiência. Aqui hoje. Eu? É. Uma frase ou palavra que. Eu vou falar uma coisa pessoal. Principalmente a gente que fala nas redes sociais, essas coisas, eu sempre tenho um pensamento de que eu não sei o suficiente para estar num podcast, para estar na televisão, o que for. E o exercício que eu tenho feito é não decora o que você vai falar, chega lá e deixa simplesmente o seu conhecimento sair. Porque eu acho que isso é mais importante. É algo assim que eu tô Perfeito. aprendendo. A confiar mais no meu conhecimento. É isso. Maravilhoso. Maravilha. Tenho certeza que ajudou muita gente, né? Então. Eu tenho certeza que as mulheres vão seguir, vão seguir. Gente, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, seguir Tommy Talks. Prazer Com estar H. aqui. Com H. T-H-O-M-Y. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até quarta. Até quarta, gente. Um beijo. Muito obrigada por ter participado, a gente Obrigada. amou. Obrigado. Obrigada. Também.